Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos abordar nessa noite as questões de 456 a 458 e que trata os espíritos podem alcançar os nossos pensamentos. Os espíritos conseguem escutar ou perceber aquilo que nós estamos pensando. E conta-nos Dona Ivone Pereira, no seu livro de memórias Devassando o Invisível, que numa determinada oportunidade, ela que era uma médium que conseguia o desdobramento e quando se desdobrava tinha uma lucidez, que numa determinada noite ela se desdobra então do seu corpo físico e encontra no plano espiritual um senhor que ele aparentava assim, quando em vida possivelmente ele fora belo. Mas o estado mental dele, a confusão mental dele dava a ele um aspecto realmente fantasmagórico. E que ele queria então, através da sua mediunidade, ele queria escrever livros. Pois quando ele estava na Terra, ele fora médico. E muito mais que médico, ele fora escritor. Então ele queria colocar para a humanidade todos os dramas que diariamente as pessoas passam. Ele tinha uma linda história, uma linda tragédia para contar. E através da afinidade que ele tinha com Dona Ivone Pereira, seria possível esse intercâmbio mediúnico. Ele não queria publicidade. Ele queria simplesmente que ela pudesse escrever aquilo que ele lhe ditaria. E a Dona Ivone Pereira falou para ele que ela não poderia responder naquele momento, porque ela não costumava fazer as coisas assim. Ela se consultava com os seus superiores, com os seus protetores, e verificava junto a eles a conveniência ou não daquela atitude. Então ela orou solicitando para que os seus protetores pudessem lhe dar alguma intuição. E nada veio. Então ela percebeu que essa era uma decisão dela. Ela tomaria a decisão de escrever ou não. Mas aí, então, ela vai até esse espírito e lhe diz, olha, histórias bonitas nós temos várias, escritores nós temos diversos, mas nós temos que entender que as histórias elas não podem ter somente o componente da beleza. É necessário que ela se revista num fundo moral. Pois senão ela passa a ser mais uma história bonita contada por mais um escritor. Então eu faço diferente. Eu te convido que eu faça o estudo do Evangelho todas as noites. E eu te convido para que você possa estar comigo, acompanhando a mim nesse meu estudo. Então ele ficou extremamente irritadíssimo com ela, porque ele não obteve a resposta que ele queria, e ela nunca mais o viu. E aí, quando ela finalizava o seu livro de memórias, O Devassando o Invisível, qual não foi a sua surpresa quando ela ia finalizar o livro, de repente aquele espírito do passado, 30 anos depois, ali se apresentava. E ela ficou surpresa porque ele estava bem. Existia, diferente de outrora, existia nele uma aura de paz. Aquele espírito realmente ele fora belo. E agora, naquele momento, ele demonstrava toda a luminosidade que era possível ao seu caráter demonstrar. Então ele lhe disse, sabe daquela vez que eu estive contigo? Qual foi o seu pedido? Para que eu estivesse contigo no estudo do Evangelho que você fazia diariamente. E sabe que eu aceitei? Durante esses 30 anos eu estive do seu lado. Eu estive do seu lado fazendo o estudo contigo. E muito mais que isso, eu acompanhei as suas dores. No seu trabalho mediúnico de receitista, eu estava lá te intuindo qual o melhor medicamento dar para determinada doença, para determinado paciente. E foi o seu esforço, foi o seu estudo que eu fiz com você diariamente que me transformou. E agora eu estou aqui somente para me despedir, porque eu vou reencarnar. E eu não poderia voltar à vida física sem aqui trazer o meu testemunho para com você. Todos esses instantes, todo esse tempo eu estive do teu lado, escutando o que você falava, percebendo as suas vibrações. E foi isso que me transformou.
porque você estudava e você aplicava. Se não fora isso, você tinha razão. Seria somente mais uma história bonita que qualquer escritor poderia contar. Mas essa não. O da transformação não é para todo mundo. E quando a gente observa essa história, a gente vê que os espíritos têm essa faculdade ou conseguem perceber o que nós estamos pensando. Por isso que é uma grande responsabilidade para todos nós, aquilo que nós pensamos, e o nosso nível de pensamento vai determinar as companhias que nós estamos trazendo do nosso lado. E pode ser que a gente nem perceba que os espíritos estão lá, mas eles estarão anos a fio do nosso lado, vivendo desse nosso hálito mental. E se as nossas vibrações elas ainda são muito animalizadas, muito terrenas, certamente que não tem jeito, é uma questão da lei da afinidade. Serão esses tipos de espíritos muito terrenos que estarão do nosso lado. E pior ainda, poderão passar conosco 30 anos, 40 anos, a vida inteira e não haver aprendido nada, porque nós não buscamos também o nosso aprendizado. Então eles podem perceber o que nós estamos pensando, e principalmente aquelas coisas que a gente acredita que ninguém saiba, aquelas coisas que muitas vezes a gente quer esconder de nós mesmos, ou aquelas coisas que a gente quer esconder dos encarnados, porque tem uma coisa boa para acontecer aí, tem uma notícia muito boa, mas eu não vou falar para ninguém colocar o olho gordo, e aí não vai dar certo. E aí a gente fala para alguém, aí não deu certo, fala, foi aquela pessoa. Será que foi mesmo? Será que não é as companhias que nós estamos elegendo, que estão do nosso lado e que muitas vezes até atravancou alguma coisa que era para dar certo? Ou será que aquele fato que não se concretizou não era realmente para dar certo? Nós tínhamos o aprendizado com relação a isso, da paciência, o da tolerância, de saber esperar, que no momento não era o adequado e não o outro, porque quase sempre o nosso grande problema é o outro. Nós encontramos no outro o nosso espelho. Então o outro vem atrapalhar o nosso caminho, o outro não deixa com que a gente cresça, e nós esquecemos que somos nós que escrevemos a nossa história. O outro tem uma participação relativa. Nós somos o protagonista da nossa história. Somos nós que escrevemos. É que em determinadas situações, parece que a gente quer passar as rédeas da nossa vida para o outro. Em determinadas situações, nós passamos a rédea da nossa vida para os espíritos. E eles começam a perceber aquilo que nós estamos pensando e ver, esse não mudou. Esse está aí no espiritismo e continua a mesma pessoa. Não houve uma evolução. E a gente acaba prestando um desserviço à causa. Porque além da gente não se modificar, a gente acaba mostrando que a doutrina espírita não modifica ninguém. Quando, na verdade, ela pode ser transformadora se a nossa vontade de nos transformarmos assim se efetivar. Porque nós não precisamos de religião. Nós não precisamos de pessoas nos apontando qual é o melhor caminho. Se nós estivermos conscientes, nós vamos saber qual o caminho que nós devemos seguir. Se nós mudarmos um pouco o tônus da nossa caminhada, em vez desses espíritos inferiores, muitas vezes escutando o que a gente está falando, e muito mais que isso, nos dando força, ímpeto para que a gente permaneça nesse lugar comum, se a gente buscar essa influência superior, a gente vai ver muitas coisas transformadas. Nós vamos chegar numa conclusão que realmente está valendo a pena e realmente eu não quero mais essa vibração inferior dirigindo a minha vida. Porque em determinados momentos é isso que acontece. A gente não sabe porque a gente está mal. A gente não sabe porque as coisas dão tudo errado. A gente até acha que é o outro, a gente acha que é a inveja do outro, a gente acha que é porque o outro não fez isso. E somos nós mesmos, mas porque nós demos ouvido a esses espíritos muitas vezes inferiores e a nossa vida não anda. O nosso pensamento fica muito parado. O que é o processo obsessivo? O processo obsessivo é quando um espírito, muitas vezes quando um espírito mau
quer nos levar para baixo, quer nos fazer mal, quer nos colocar doente, quer nos colocar subjugado à sua vontade negativa. Mas o pensamento, a obsessão, ela só se efetiva porque nós deixamos. Porque se a nossa vontade for maior que a desse espírito inferior, ela não se efetiva. E quando esses espíritos veem que os seus esforços, muitas vezes não precisa nem ser muito grande, os esforços. Um esforço pequeno já nos leva para o mau caminho. Então, quando esses esforços dão frutos, então o que acontece? Eles se riem da nossa desdita. Eles aplaudem esse processo. Não é porque interiormente, muitas vezes, isso faz bem para eles, não, faz mal. Mas eles veem que nós permanecemos no mesmo lugar que eles. Eles veem que não está havendo uma evolução. E, consequentemente, eles achando que nós não evoluímos, eles também não precisam evoluir. Está todo mundo igual, todo mundo equiparado, vai ficar todo mundo assim. Quando, na verdade, não. A partir do momento que a gente tem elementos, muito será cobrado. Aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. É por isso que essas verdades que o Espiritismo nos traz, essa luz maior que o Espiritismo nos traz, é justamente nos mostrando que nós precisamos crescer. E os espíritos, muitas vezes também, eles observam em nós, ou eles só percebem de nós, aquilo que tem interesse. Se nós pegarmos várias pessoas para irmos para determinada localidade, cada qual vai contar o que ele viu do caminho. Uns pode ter visto árvores, o outro não pode ter visto nada. Tão pensativo que está, tão agoniado que está. Então a gente vê que dentro dessa caminhada, cada espírito percebe o que nós pensamos dentro da sua área de interesse. E o espírito consegue mesmo nos visitar a alma, nos transpassar a alma e saber tudo aquilo que nós pensamos, é somente Jesus. Esse espírito, sim, consegue ler todos os nossos pensamentos. Ele consegue saber tudo aquilo que nós estamos passando. Até por isso que é de bom alvitre, em nossas preces, que nós peçamos a Jesus, que possa nos ajudar em nossas mazelas e em nossas fraquezas. Porque além dele conseguir perceber aquilo que vai em nós e a extensão da nossa dor, ele sabe o remédio certinho para as nossas desditas, aquilo que nós devemos buscar. Enquanto os outros espíritos inferiores é aquilo, vai ficar focado na doença, vai fazer com que a gente também fique focado nas doenças, fica focado na nossa parte inferior, ou fica focado na parte da sexualidade, ou fica focado na parte de conseguir cada vez mais dinheiro. E a felicidade onde fica? E a satisfação da alma? E muito mais que isso, e a paz interior? Onde mora? Porque o resto tudo rouba, mas a paz interior que nós temos são tesouros que ninguém consegue tirar. Porque paz interior é sinônimo de conquista. E conquista não é tirada. Conquista é elemento que o nosso espírito cada vez mais vai descobrindo e vai atribuindo. E temos também os nossos protetores amigos, os espíritos familiares, aqueles que estão próximos a nós e que estão do nosso lado aí. E muitas vezes eles, percebendo o nosso nível mental, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos buscando, os nossos desejos, eles lamentam. Enquanto os muito inferiores fazem festa, os espíritos amigos, os familiares lamentam, tal qual um pai, tal qual uma mãe, tal qual um familiar, quando vê o seu filho por caminhos errados e não consegue de uma maneira mais efetiva ajudá-lo a mudar de posição, assiste com dor, com tristeza aquele momento, mas sabendo que estamos aqui. No momento em que você se transformar, venha que nós vamos te ajudar nesse processo de transformação. Então nós estamos aqui no intercâmbio, porque muita gente é médium, consegue perceber os espíritos, consegue perceber o momento que os espíritos está influenciando. Tem gente que é médium e não consegue perceber nada dessas coisas aí. Acha que um espírito inferior é um espírito superior aí que está do lado dele e coloca nas mãos desse espírito toda a sua vida. E depois não sabe por que quebrou a cara. E nós vamos ver que os espíritos superiores que estão do nosso lado estão sempre
nos ajudando, sempre nos indicando o bom caminho. Até por isso que é recomendado que nós façamos a nossa prece. O seu Rolando, o fundador dessa casa, que ajudou nesse processo de construção de tudo isso daqui, mas não somente a construção física, mas a construção espiritual, dentro da energia que lhe caracterizava, ele sempre falava: vocês têm que acordar e orar. Hora meio-dia, hora antes da alimentação, hora 6 horas, hora antes de dormir. Encaminhe as entidades para que elas possam ser conduzidas para locais bons na espiritualidade, nos demonstrando que, como a gente ainda tem muitas mazelas, é muito inferior, nós precisamos estar sintonizados sempre com a espiritualidade para que eles possam estar nos ajudando nessa caminhada. Então, quando a gente estiver nesses caminhos, colocando a culpa no outro, é porque o outro está com inveja, ou colocando a culpa na vida, pode até ter influência de espírito encarnado e desencarnado, mas a grande responsabilidade é nossa, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E que Deus nos ampare a todos.